Luciana largou as festas Mas eu entendi que ali não era o meu lugar. e enfrentou dificuldades com o sábado. Não conseguia nada que não tivesse que trabalhar aos sábados. E permaneceu firme. Hoje eu não me vejo mais aquela pessoa de lá de trás, né? Aquela menina lá atrás, né? Porque a Igreja Adventista ela me deu um propósito. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Fico muito feliz com a sua companhia aqui no nosso programa de Boas Conversas. Aqui ouvimos sobre o poder da oração que pode mover montanhas, pode realizar milagres. Muito obrigado pela sua audiência aqui junto comigo de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. Paulo é um personagem da Bíblia que, num dado momento, teve a vida transformada por Deus, né? Mas ele precisou viver pela fé. Muitas lições podem ser tiradas nessa trajetória da vida dele. A gente tira lições da vida dele para a nossa vida hoje. E aí, pensando nesse assunto, a Novo Tempo preparou um DVD especial para que você reflita sobre a vida de Paulo e muitas coisas que ele escreveu na Bíblia, né? Um dos grandes autores de fôlego da Bíblia é Paulo. Está aqui a capa do DVD, Paulo, Mensageiro da Cruz, que é apresentado pelo pastor Gilson Brito. Aqui, ó, você vai aprender sobre a relação entre Paulo e Jesus, Paulo e a cruz, Paulo e o diabo, Paulo e Satanás, Paulo e a morte. O que Paulo diz sobre o arrebatamento, o que Paulo diz sobre línguas estranhas. Várias coisas que Paulo, o mensageiro da cruz, traz para você. Esse DVD é um presente, você não vai pagar nada por ele, né? Nem pelo envio aí até a sua casa. Se quiser aproveitar essa oportunidade, ligue no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você manda uma mensagem de WhatsApp agora para esse número aí que está na tela. 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você diz que viu o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz, aqui no Identidade, quer receber um, pronto, ele vai chegar na sua casa até você, tá bom? Olha, hoje a gente conversa com a Luciana. Ainda muito pequena, ela presenciou brigas entre os pais e ela tentava poupar as irmãs mais novas daquela situação. O divórcio dos pais foi inevitável e aí ela, sempre muito responsável, ela assumiu muitas responsabilidades da casa para ajudar a mãe. Quando ela tinha 14 anos, a mãe sofreu um AVC e ficou acamada e totalmente dependente da Luciana, que teve que começar a trabalhar e criar suas irmãs. A vida foi difícil, mas o apoio dos amigos e da Igreja Adventista a ajudou a enfrentar as dificuldades. A mãe faleceu aos 42 anos. Logo em seguida, a Luciana se casou, se dedicou à família e hoje está cursando o tão sonhado curso superior que ela não conseguiu fazer quando era jovem. A superação foi enorme e a Luciana vai estar aqui no Identidade para contar mais detalhes da vida ao lado de Cristo. Não saia daí, porque são 30 segundos e aí já estaremos de volta. E a gente já está de volta, a Luciana está aqui comigo. Luciana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Wagner? Como vai você aí? Tudo ótimo, obrigado por ter topado conversar com a gente aqui. Luciana, que teve uma infância difícil, né, Luciana? Porque, em primeiro lugar, você presenciou muitas brigas, discussões profundas dos seus pais. Então isso não é legal, né, para nenhuma criança. Você sempre teve um espírito assim muito responsável pelas suas irmãs mais novas. Você as protegia o máximo possível dessas situações. Mas num determinado momento, mesmo com idas e vindas, chegou um momento que o casamento dos seus pais não teve mais uma condição, eles se separaram. A sua mãe então tinha que sair para trabalhar, para sustentar a casa. E aí você, muito nova também, assumiu a responsabilidade de cuidar das suas irmãs para que a sua mãe fosse trabalhar. A sua mãe, inclusive, reconhecendo, né, tudo isso, num determinado momento, ela te deixava sair, te deixava para ir às festas nos finais de semana, dado o tamanho da sua responsabilidade durante a semana, né? Ela queria que você também tivesse um tempo para se divertir e tudo mais. O problema foi que essas festas acabaram te levando para um lugar também muito perigoso, né? Você começou a beber
bebia muito. E qual foi a reação da sua mãe quando descobriu que era isso que você estava fazendo nessas festas? A minha mãe ficou bastante preocupada, né, Wagner, porque eu creio que esse não é um caminho que uma mãe deseja para um filho, né? Então, ela me colocou uma situação. A minha mãe já havia sido adventista quando jovem. Então, ela conhecia já a igreja adventista. Eu também cheguei a frequentar um pouquinho, quando em tenra idade, assim, né, em outro momento. Mas a minha mãe me colocou, então, a situação seguinte. Ela disse, bom, você quer dinheiro para ir para a festa? Eu, claro, né? Eu disse, quero, com certeza. E ela disse, mas eu só vou te dar com uma condição. Ela colocou para mim que eu teria que levantar no sábado pela manhã e ir até a igreja adventista que ficava mais próxima da minha casa aqui e levar junto as minhas duas irmãs menores, então, para que eu pudesse assistir ali a programação da igreja naquele momento, né? Ela já Só fez que eu, ali fez um negócio ali com você, já pensando não só nas tuas irmãs, mas pensando que isso pudesse te livrar desse caminho que você estava seguindo, né? eu fiquei bem chateada. Eu me lembro que no dia nós brigamos muito, porque eu entendia que a igreja não era para mim. Assim, eu tinha ali na média dos 14 anos, na época, assim, e eu não me imaginava, a igreja não era um local que eu me imaginasse, assim. Sem falar que o caminho por onde eu tinha que passar, eu passava na frente da casa das meninas que me acompanhavam aos bailes e festas, né? Sim. Eu tinha para mim que eu ia passar vergonha indo à igreja no sábado de manhã, ainda mais de vestido, né? E roupa que a minha mãe tinha comprado para mim, que eu fiquei muito braba, inclusive, em relação a isso, né? Agora, quando você chegou lá, embora você achasse o ambiente muito diferente do que você estava acostumada, né? Uma adolescente de 14 anos, você também foi desenvolvendo amizades, relacionamentos lá dentro da igreja, né? Sim. Tinha uma irmãzinha muito querida, hoje ela já faleceu, já está esperando a volta de Jesus, mas ela era líder dos jovens ali, né? Então, ela tinha, assim, um costume que era, ela dividia a lição da escola sabatina em vários dias da semana, e ela, então, dava cada dia para um dos jovens ali no momento. E eu tinha aquela coisa assim de quando eu pegava um compromisso com alguém, eu cumpria aquele compromisso, eu não deixava para depois, digamos assim, né? Então eu sempre ficava com um compromisso de voltar no próximo sábado. E eu pensava assim no começo, o Wagner, eu pensava assim, eu vou voltar só para cumprir isso aqui que foi me dado e não volto mais. Aham. Pensava assim. Mas aí o tempo foi passando e eu fui pegando carinho e amizade pelas pessoas e, e eu fui gostando de ficar ali naquele hall de amigos, naquele ambiente ali que começou a fazer parte da minha rotina de todo sábado de manhã. Quando é que a coisa fez um estalo e você falou, não, na verdade é outra coisa. Na verdade, a igreja é que é o meu ambiente. Esse outro ambiente é que não faz parte da minha vida. Sim, isso aí aconteceu assim, porque eu seguia no paralelo, como se diz assim, né? Eu vinha o sábado de manhã na igreja e eu ia às festas, esporadicamente, mas ainda ia. Certa vez eu fui a uma das festas com uma das minhas amigas e eu não consegui entrar no salão, Wagner, eu não consegui. Uma angústia tão grande, uma coisa tão assim, eu não sei explicar assim aquele sentimento, aquela sensação, mas eu entendi que ali não era o meu lugar, não era, e era noite, assim, era tarde, já uma meia-noite mais ou menos, assim, e eu me lembro que esse salão de festa, ele ficava no mesmo bairro, quase, assim, mais longe da minha casa. Eu vim à meia-noite sozinha, a pé, para casa,
por não conseguir entrar no salão. Eu não consegui. E dali para frente eu nunca mais, eu tirei joias que eu usava, desde ali eu nunca mais usei nada assim, questão de joias, nem frequentei esses lugares. A partir dali eu me dediquei para a igreja e para a obra do Senhor. E aí você já se batizou, inclusive, né, Luciana? Você tinha quantos Batizei. anos quando você se batizou? Eu tinha quase 15 anos. Ah, então Era foi rápido. em torno de 14 para 15 ali, eu me batizei. Eu fiz o curso bíblico com essa irmãzinha e com o esposo dela. E também nós tínhamos curso bíblico ali com a classe dos jovens também, né? Todo sábado, enfim, nós nos reuníamos e estudávamos a Bíblia. Então eu fui pelo que eu estava sentindo, na verdade, assim. Eu pensei, não, eu já me decidi e é aqui que eu quero ficar e estou aqui até hoje, na Que graça de bênção, Deus. que bênção. Agora, os problemas e as dificuldades, elas não pararam por aí, né, Luciana? Bem nesse período em que você decidiu pelo batismo, quase 15 anos, foi o período em que a sua mãe sofreu um AVC. E aí ela ficou extremamente dependente de você. Então a sua responsabilidade não era só com as suas irmãs, mas também com a sua mãe, né? Me conta como foi esse período. Foi bem difícil mesmo, porque é muito complicado para uma menina sem experiência com nada, porque eu nunca havia trabalhado com nada, procurar emprego e não conseguia nada que não tivesse que trabalhar aos sábados. Os parentes no começo ajudavam, assim, conforme podiam também, mas não era nada assim duradouro, digamos assim, né? Eu precisava de um emprego. Várias vezes ouvi muito desaforo, que eu não queria trabalhar, que eu estava priorizando uma igreja e deixando a minha mãe e minhas irmãs passarem necessidade. Enfim, ouvi muitas coisas nesse sentido, assim, em relação à guarda do sábado. Foi bem complicado. Mas a igreja me apoiou bastante, me apoiou muito, assim, os irmãos na época, né? A gente dependeu muito tempo, assim, da solidariedade dos irmãos, tanto na compra dos medicamentos para ela, né, que ela usava, quanto também a questão do alimento, né? Meu Uhum. pai estava até a ajudar, mas ele já tinha outra família também estruturada, enfim, né? Que também dependia dele, então era uma situação bem complicada mesmo, assim. Eu Imagino. nunca culpei ninguém, sabe, o Wagner, porque eu sempre pensei assim, que a gente está aonde deveria estar, sabe? Então, eu nunca perdi meu tempo achando culpados, digamos assim, por nada. Eu via a situação na minha frente, eu tentava resolver conforme eu podia. E arregaçava a manga e realmente fazia, né? Porque teve um período da sua vida, um longo período da sua vida, você trabalhava durante o dia, à noite chegava em casa e tinha as tarefas da casa e também cuidar da própria mãe, né? Então tinha que limpar Sim, toda a casa, preparar alimento, tinha que dar banho na mãe, né? Aí os vizinhos ajudavam cuidando das suas irmãs, porque agora você não podia mais fazer essa tarefa porque assumiu o papel literalmente da sua mãe de sair e poder desenvolver o seu trabalho, né? Então, você está dizendo assim, eu vi a situação e resolvia da melhor maneira possível, mas não deve ter sido um período fácil da sua vida, né, Luciana? não foi não. E eu estudava no ensino, fazia o ensino médio já na época e eu estudava à noite. E foi outra batalha gigantesca, a questão da sexta-feira à noite também, na escola. Então, foi bem complicado também, mas eu não tinha condições de trabalhar, de estudar durante o dia. Eu chegava mais de 11 horas da escola à noite, eu saía do trabalho e já ia muitas vezes direto para o colégio, né, para a escola. E chegava em casa, como as minhas irmãs eram menores, eu deixava a comida pronta, dava banho na mãe, aquela coisa Sim. toda, para que a vizinha pudesse vir no horário do almoço só aquecer ali a comida para elas quando eu não estava.
Era Bom, bem complicado. imagino. E muito nova ainda para ter esse tamanha responsabilidade, né? Luciana, eu vou fazer uma parada para o intervalo. Vou contar também aqui outros aspectos da tua luta, mas também muitos aspectos da vitória que você conquistou, a sua família e todo o empenho que você sempre teve para dar conta da vida. Então, intervalo rápido e a gente volta já aqui, continuando a história da Luciana. Até já. De volta aqui o Identidade, a gente está contando a história da Luciana, uma menina muito responsável durante a vida toda, né? Viu os pais tendo altas discussões e aí protegia as irmãs. No momento do divórcio dos pais, então, ela assume o papel de cuidar das irmãs para a mãe sair para trabalhar e tem uma mudança no estilo de vida e eu acho que isso foi fundamental para você conseguir dar conta de tudo, né, Luciana? Que foi deixar de frequentar as festas, a bebida alcoólica. A gente nem comentou, mas você bebia mesmo, né, com 14 anos. De chegar em casa e não conseguir encontrar a fechadura da porta. Era uma situação bem complexa. E aí, então, você começa a frequentar a igreja adventista, meio forçadamente, mas aí fez amizades e acabou desistindo das festas e ficando na igreja. Mas aí, com mais ou menos 15 anos... a sua mãe sofre um AVC e a tua responsabilidade quadruplica, né? Porque aí você então tem que sair para trabalhar, você também estuda à noite, tem que cuidar da casa, cuidar da sua mãe, muitas situações juntas. A sua mãe ficou 8 anos nessa situação acamada, né? E toda essa situação de você cuidando da casa como um todo. Mas aí, com 42 anos, a sua mãe faleceu. Como foi esse momento para você, para suas irmãs? Foi bem difícil, assim, porque a gente nunca tá, por mais que a gente sabe da situação de doença, né, Wagner, a gente nunca tá preparado para a morte, né? A gente não tá preparado para perder ninguém. Então, então foi bem complicado, assim, mas eu me lembro que eu vim para casa para tomar um banho, porque eu virava todas as noites no hospital com ela. E a minha irmã do meio já era maiorzinha, a Lidiane, ficava com ela durante o dia e à noite eu ficava sempre, assim, todas as noites, final de semana era mais eu também. Porque a minha mãe não aceitava que ninguém tocasse nela, assim, que outras pessoas cuidassem. Então era bem complicado. E eu me lembro que eu ainda orei a Deus à tarde, quando eu vim para casa, eu orei a Deus e pedi para que Deus resolvesse aquela situação, que curasse ela, se fosse a vontade dele, mas que se não houvesse a cura, que então desse o descanso para ela, né? Uhum. E para porque estava bem complicado. E eu terminei a oração, fui até a casa do meu, que hoje é meu esposo, nós éramos noivos na época, e me ligaram do hospital que ela tinha falecido. Eu corri o máximo que eu pude, porque o que eu tinha na mente sempre era minha irmã que estava lá sozinha com ela, né? Eu pensava como vai ficar essa perda na cabecinha dela agora, né? De ter visto a mãe morrer praticamente nos braços dela, né? Então, essa era a minha preocupação maior, assim, naquele momento, eu corri o máximo que eu pude. Quando nós chegamos lá no hospital, foi uma situação bem difícil também, né? Mas passou e a minha mãe fez profissão de fé também, antes da doença agravar, né? Então, a gente espera que ela possa estar ali guardadinha para o dia do Senhor também, a gente Amém. se reencontra. Amém. Você aqui falando da sua preocupação, eu fico pensando que abençoadas as suas irmãs de terem uma irmã como você, porque a vida toda você se colocou num segundo plano e colocou as suas irmãs no primeiro plano, né? Sempre cuidando muito delas. Inclusive, quando você se casa, né, com esse rapaz que era seu noivo, você então leva suas irmãs para morarem junto com você, né? Você foi mãe das suas irmãs.
E aí, quando você teve os seus filhos, você teve quantos filhos? Um filho. Quando você se tornou mãe, né, você já era mãe das suas irmãs e aí teve o seu filho. Inclusive, decidiu primeiro ser mãe para depois realizar o sonho de estudar. É interessante porque eu já ouvi outras histórias de pessoas que tiveram que criar, né, tiveram que ajudar muito na criação dos irmãos e não quis ser mãe. Falou assim, não, já fui mãe dos meus irmãos. E não foi seu caso, né? Você quis constituir realmente a sua família e ter o seu filho. Eu sempre gostei muito de criança, assim. Então, sempre tive uma paixão por criança. Então, quando veio Samuel, a gente agradeceu a Deus, porque eu já havia, como você mencionou, né, sido mãe de 2 meninas. E agora, então, vindo Samuel, era outra perspectiva, né? Agora eu seria mãe de um menino. Então, e foi uma bênção também na vida da gente. Hoje minhas irmãs também estão aí com a família delas, formadas, são professoras, as duas. E a vida seguiu, né, Wagner? Mas o que eu posso dizer é que a gente não deve desistir nunca daquilo que Deus deixou para a gente, né? A gente precisa ser fiel e Deus também faz a parte dele na vida da gente, mostra para a gente que ele realmente é Deus, né? Amém. Olha para trás, hoje em dia, às vezes a gente se reúne, a gente olha para trás e a gente às vezes não entende como pode, né? A gente passou por tudo isso e a gente está aqui, né? Claro, com a bênção de Deus. Eu falei que você, né, primeiro foi mãe, terminou de criar suas irmãs para depois estudar. Com 40 anos você foi estudar, você trabalhava na escola adventista e lá você desenvolveu esse desejo pela educação e foi estudar para se tornar uma professora. Olhando para trás, qual foi a importância das amizades que você teve ao ir para a igreja adventista e como foi passar por toda essa dificuldade, não afogando ali todas as suas tristezas na bebida alcoólica, mas entregando todos os seus problemas nas mãos de Deus? Foi total, assim. Hoje eu não me vejo mais aquela pessoa de lá de trás, né? Aquela menina lá atrás, né? Porque a igreja adventista, ela me deu um propósito, o Wagner. Quando a gente tem um propósito, a coisa muda, né? E um propósito eterno. Então, o que eu posso dizer, né? Quando a gente vê Deus, né, como um todo, porque é isso que a igreja adventista faz, ensina o que é Deus no todo, né? Tu percebe que tu não tem outra coisa a fazer do que seguir em frente também nesse caminho e permanecer fiel, né? Então, eu costumo dizer sempre que a gente sendo uma vez adventista, a gente não consegue ser outra coisa. Sim. É verdade. Uma vez adventista, tu não consegue ser outra coisa. Porque o estudo da palavra de Deus é muito profundo, né? E a gente encontra verdades que são muito absolutas, inegáveis e tudo mais. Foi muito legal entrar em contato com a sua história, porque a gente vê uma história de encontro com Deus e, ao mesmo tempo, uma tremenda história de superação, uma história de amor e responsabilidade com o próximo, e esperar a hora certa, inclusive para conseguir realizar os próprios sonhos em detrimento da responsabilidade com o outro. Parabéns, assim, pela história que você construiu. Tenho certeza que Deus tem uma bênção muito especial por tudo que você foi para suas irmãs e para sua família. Obrigado, Luciana, e que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você. A gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.